Quando pensamos na palavra igreja, o que é que nos vem à cabeça? Provavelmente edifícios, organizações, certo? Mas e o seu significado original, eclésia, apontasse para algo, bem, completamente diferente. Não uma estrutura, mas sim um organismo vivo. É precisamente isso que vamos explorar a fundo nesta análise. Ora, é esta a grande questão que vai guiar toda a nossa conversa. E, atenção, a diferença não é só teórica, não é uma questão de semântica. Muda por completo a forma como vivemos a fé e a comunidade. Será que estamos a participar num organismo que está vivo ou simplesmente a pertencer a um sistema bem organizado? Então, o nosso roteiro é este. Vamos começar por definir bem o problema. Depois, mergulhamos no modelo espiritual original. A seguir, vamos perceber como é que a sombra de um sistema acabou por o tapar. E por fim, claro, vamos explorar como é que se pode resgatar esta ideia de uma congregação viva e o que é que isso implica para cada um de nós. Vamos a isso então. Comecemos pela questão central. Esta tensão, este conflito entre a realidade espiritual e a forma institucional, está mesmo no coração de toda esta discussão. A palavra-chave, o centro de tudo isto, é eclésia. A raiz grega não aponta para um sítio, para um edifício, aponta para um povo, os chamados para fora. Isto é fundamental. Implica uma ação de Deus, uma vocação, que cria uma relação direta e viva, e não uma simples inscrição numa estrutura humana. Este quadro aqui, acho que visualiza o conflito de uma forma muito clara. De um lado temos vida, espírito, relação, do outro o que é que temos? Sistema, tradição, estrutura. É exatamente aqui que percebemos a passagem de um organismo dinâmico, cheio de vida, para uma organização mais estática, mais estabelecida. Ok, então vamos agora focar-nos nesse conceito original. Vamos olhar para o modelo espiritual que encontramos nas Escrituras. A fonte que estamos a analisar sugere que o Evangelho de João nos dá a chave para isto tudo. Orienta-nos para uma compreensão espiritual das coisas. O foco não deve estar nas doutrinas ou na história por si só, mas sim na realidade viva do Verbo da vida. Ou seja, Cristo como o centro absoluto de tudo. E esta citação, uau, é mesmo poderosa. O que ela nos diz é que a verdadeira expressão da obra de Cristo não está necessariamente na Assembleia Formal, na grande organização, mas sim na sua realidade espiritual, que é o remanescente. Um grupo que se define não pelo seu tamanho ou pela sua visibilidade, mas pela sua fidelidade àquilo que foi revelado no início. Agora, a pergunta que se segue é: como é que este modelo espiritual tão vivo foi, com o tempo, ofuscado? Como é que a sombra de um sistema humano caiu sobre ele? A metáfora usada aqui é fortíssima. Uma gaiola para os crentes. É uma imagem marcante, não é? Descreve na perfeição como uma estrutura, que até pode ter sido criada com boas intenções para proteger e organizar, pode acabar por fazer o contrário. Por confinar a experiência espiritual, acaba por substituir a liberdade no espírito pela conformidade a um sistema. Este paralelo histórico é para mim um dos pontos mais importantes. A condição do sistema religioso de Israel na altura em que Jesus andou na Terra era institucionalmente muito forte, mas o seu centro espiritual estava completamente deslocado. Isto funciona como um alerta, um aviso sério para a Igreja visível de hoje. O risco é exatamente o mesmo, focar tanto na estrutura externa que se acaba por perder o essencial, a centralidade de Cristo. E isto leva-nos diretamente a Laodiceia. O nome em si já diz muito. Vem de laos, povo, e diké, justiça. Ou seja, a justiça do povo, a opinião do povo. Profeticamente, representa uma condição de autossuficiência religiosa, aquela condição em que o consenso humano e uma aparente riqueza material escondem, na verdade, uma pobreza espiritual profunda. E ironia nisto tudo, como o material de base aponta, é que até os movimentos que tentam restaurar a fé original podem cair na mesma armadilha. Acabam por criar novos sistemas, um modelo dentro de um modelo, e sem se aperceberem, o foco passa da mensagem de Cristo para os mensageiros e os seus métodos, criando uma nova forma de dependência. Há um nome para o mecanismo que está por trás deste desvio: pitanologia. É a arte do discurso persuasivo, daqueles argumentos que parecem superlógicos, até mesmo bíblicos, mas que, de forma muito subtil, vão movendo Cristo da sua posição central. É um desvio quase imperceptível. Felizmente, na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo dá-nos uma espécie de antídoto. Ele alerta-nos contra 3 formas principais desta pitanologia. Primeiro, a filosofia que se baseia em tradições humanas. Segundo, o legalismo focado em rituais. E terceiro, um tipo de misticismo especulativo e elitista que se apoia em visões e experiências. Ok, então, se o sistema é o problema, qual é a alternativa?
Vamos agora explorar os princípios que podem sustentar uma congregação que seja verdadeiramente viva. A alternativa a um sistema rígido é um corpo vivo com fundamentos muito claros. E aqui são apontados 5 pilares essenciais. Primeiro, tudo começa com a centralidade e o primado de Cristo. Depois, a autoridade das Escrituras. A liderança é do Espírito, não de uma hierarquia humana. E, um ponto crucial, todos os membros são vistos como sacerdotes e cada um tem uma função vital a desempenhar. E este slide aqui ilustra de forma brilhante que a saúde do corpo depende da vitalidade de cada membro. A responsabilidade é pessoal, não pode ser delegada. A fé tem de ser vivida ativamente. E aqui temos 7 capacidades-chave, desde a relação com Deus e com o próximo, até ao envolvimento na batalha espiritual. É algo ativo. Perante sistemas que se corrompem, que perdem o centro, a instrução apostólica é surpreendentemente direta. Aparta-te deles. E isto não deve ser visto como um ato de elitismo ou de isolamento. É, antes de mais, uma medida de preservação espiritual para proteger a vida e o testemunho. O que nos leva à nossa conclusão. Vamos focar agora no desafio final: como permanecer fiel num mundo que está cheio de sistemas. No meio de um cenário de degradação coletiva, as Escrituras usam uma expressão muito pessoal e direta. Tu, porém. A mensagem é incrivelmente clara. A responsabilidade final não está em tentar reformar grandes sistemas, mas sim na importância crítica da fidelidade de cada indivíduo. A grande conclusão é esta. A essência da Igreja não se mede pela sua visibilidade, pela sua influência ou pelo seu tamanho. A verdadeira eclésia está presente onde quer que Cristo seja genuinamente o centro de tudo, mesmo que seja num pequeno grupo, em silêncio e completamente fora dos holofotes. E terminamos com esta pergunta para ficar a ecoar. Numa era dominada por sistemas, por estruturas e organizações, o que é que significa na prática fazer parte de um corpo vivo? Experimentar essa realidade de pertencer não a um sistema, mas a um organismo espiritual e vivo. A resposta a esta questão, bem, pode mesmo mudar tudo.